Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos aqui ao mais um podcast que a gente está fazendo aqui, patrocinado pelo Inepad Consulting, Sucessão 360 e do Legacy Experience. Hoje aqui, novamente com meu sócio, Lucas. Tudo bem, pessoal? Satisfação mais uma vez falar com vocês. Hoje a gente está com um convidado especial, que é o Marcelo Smarrito, que é mentor do Legacy e tem uma história muito legal. Smarrito, obrigado por você ter aceitado esse convite, bater um papo com a gente. Estar com vocês aqui é sempre um prazer inenarrável, né? Com o Edu, com você, Lucas, assim, e a experiência do experience do Legacy é um negócio único, né? A gente vivenciar algo como o Legacy foi uma experiência incrível e agora a gente poder estar compartilhando com a tua audiência, com os nossos, não sei, são ouvintes, são telespectadores, né? Esses nossos digital clientes, amigos, eu acho que é uma experiência única, bastante gostosa. Legal. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. A ideia, a gente vai falar um pouquinho do Legacy também, mas eu queria pedir primeiro para você se apresentar, fala um pouquinho de você, enfim, da sua história, da tua bagagem, que a gente sabe que é grande. Rapaz, fazer uma longa história curta é sempre um desafio super gostoso, né? Você pede para eu te contar a minha história, eu conto. Eu comecei a minha carreira, gostou disso, né? Parece romântico Começa até. pelo começo. Não, na verdade, eu sou engenheiro de formação, eu estudei engenharia de produção tem muito tempo, né? Eu já nem lembro tanto tempo, prefiro nem lembrar já há quanto tempo realmente eu gastei estudando engenharia de produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha escolha por engenharia foi por exclusão. Eu sabia o que eu não gostava, né? Eu fui tirando tudo que eu não gostava, e eu disse, esse tal de engenharia é legal. E a de produção também foi por exclusão. Qual é a engenharia que menos parece com engenharia? Eu disse, é essa aí, parece que tem um negócio de administração no meio. Né? Sei lá. Eu achava que era, né? E aí foi muito legal. Então, na época, eu realmente me diverti demais escolhendo engenharia de produção e não me arrependo. Eu acho que a engenharia de produção ela é bastante holística, né? Ela traz uma visão ampliada daquilo que a gente traz depois para a vivência do dia a dia do mercado de trabalho. Então, eu acho que a engenharia ela trouxe ela quebrou um paradigma, né? Acho que a visão cartesiana é importante. Então, ela trouxe essa história de você não ter medo de números, né? O pessoal diz que os números não mentem, apesar de alguns mentirosos usarem os números. Mas dá para torturar os números. Mas no frigir dos ovos você ter essa consciência, né? Matemática ela é super muito bem-vinda. Então, a engenharia ela foi por aí, né? E na sequência da minha faculdade de engenharia, eu tive, logo depois que eu saí da Federal, um convite de estagiar no Banco Nacional. O Banco Nacional, o banco está ao seu lado, vocês lembram disso, do Ayrton Senna, do Bonezinho, era um início, era uma reestruturação do mercado financeiro brasileiro naquela época, e o Banco Nacional tinha acabado de receber um onboarding, alguns executivos de mercado na época do Citibank tinham entrado para o Banco Nacional, e o Banco Nacional ele recebeu uma visão de reestruturação. Tinha um cara que se chamava Arnoldo de Oliveira, o Arnoldo foi o presidente do banco, que ele tinha sido presidente do Citibank também no Brasil, e o Arnoldo ele trouxe eu vou dizer assim, uma molecada. Ele já tinha uma visão de que a turma de calça jeans e tênis faz a diferença. E ele trouxe uma molecada de um monte de outros segmentos diferentes de banco. Então era um pessoal que veio da Shell, né, um pessoal que veio da IBM, ele começou a misturar uma série de visões top-down, dos vice-presidentes, até realmente a galera que estava ali no chão de fábrica, nas agências, e ele trouxe uma mudança de paradigma muito grande. Eu entrei nessa leva para o Banco Nacional, onde me diverti muito, aprendi, eu acho que foi o meu primeiro e último emprego com carteira assinada. Engraçado isso, né? E eu me diverti muito. O mercado financeiro é uma escola. Um banco fazendo um turnaround era bastante importante. E foi ali que eu descobri que tinha um troço mais forte do que engenharia, né? Porque o engenheiro é um ser humano arrogante, né? O engenheiro acha que se ele tem a matéria-prima, você vai produzir aquela matéria-prima ao longo de um processo de produção, e ao longo desse processo de produção você vai ter um produto final. Então, esse processo de produção, eu fiz alguma coisa que me custou 20, é só eu cobrar mais 20% ali em cima e aquele troço ali por 24, tá pronto, vende no mercado e você depois descobre que não é nada disso, né? Aquele 24 ele pode estar fora do mercado, aquele 24 pode estar dentro do mercado, aquele 24 pode ter uma upside para você poder vender mais caro. E no final do dia eu descobri que esse negócio de definir preço não tem nada a ver com o engenheiro que produziu um produto correto, adequadamente, tem a ver com o tal do cliente, né? E esse cliente que define preço, porque se o teu produto custou 20, você vendeu ele por 24, você poderia ter vendido por 34, né? Você perdeu aí um monte de dinheiro.
Mas se você fez ele por 20, resolveu vender por 24 e o mercado todo está pagando só 22, você está fora do mercado. Tá. Então o preço não tem nada a ver com o custo, né? Opa, então joga essa engenharia fora toda. E quem é esse cara que estuda cliente? E aí nessa época eu fui descobrir que existia o tal do marketing, né? Era o pessoal diz em inglês, Understanding and Satisfaction of the Consumer Needs. Entender e satisfazer a necessidade dos consumidores. Pô, então quer dizer que tem esse cara que entende marketing? Onde é que tem isso? Eu descobri que existia um curso de marketing lá na Inglaterra, em outro nos Estados Unidos, brincando aqui, mas as faculdades de marketing já bastante consolidadas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, estavam disponíveis. E dentro do próprio Banco Nacional, uma pessoa que era um líder que eu tinha lá, um cara fabuloso, Luiz Carlos Urquiza, a história dele assim, precede de apresentações, esse cara me estimulou muito. Aí fazer esse curso, né? Vai, cara, vai estudar mais, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, vai fundo. Né? E naquela época, ir fundo não era fácil. Lembrando. Não tinha tanta. Não, você não tinha cartão de crédito internacional, você não tinha e-mail, você não tinha telefone para ligar para as pessoas, né? O telefone que você ligava era um telefone que, aliás, eu tenho uma ligação telefônica que eu fiz para o cara que foi meu orientador lá na escola, que eu devo estar parcelando ela até hoje, de tão cara que foi. Assim, pô, acho que eu paguei, liguei, fiquei 5 minutos com ele, uma única ligação, e eu estou pagando ela até hoje, parcelado, né? Então, brincadeiras à parte, antes da privatização das telecomunicações, era um outro mundo. E você mandava o application por carta, vinha uma resposta da carta, e eu acabei sendo aceito em umas faculdades americanas, e eu acabei escolhendo por uma faculdade na Inglaterra. Na época, ela era uma extensão da London Business School em Liverpool, era uma Liverpool Business School também, era uma escola. E por que Liverpool? Por uma única razão, era perto do mar, tinha os Beatles e era acima da Black England. E a Black England era conhecida como a área das engenharias. Né? E eu, como bom engenheiro, disse, se eu vou estudar marketing, que seja ali. De certa forma, verdade seja dita, foi um pouco disso, mas a escola que me aceitou. Tive que fazer um DMAT, tive que fazer todos os applications, e eu fui fazer um curso chamado DMM, era o Diploma em Marketing Management. Era o primeiro diploma de marketing que eu ia trazer para a minha história, para o meu histórico. Foi uma experiência fabulosa, foram 2 anos, eu fiz em 1 ano e meio. Tem histórias brilhantes desse tempo que eu passei estudando lá na Liverpool Business School, que depois se tornou John Moores University, também uma das 5 principais escolas do Reino Unido hoje na área de business. E foi realmente, assim, fiz o curso em menos de 2 anos, eu estava focado em estudar, foi ótima, uma experiência muito legal. Trabalhei depois disso em Brighton, na época no American Express, e ali eu descobri realmente que tem alguém mais importante do que o processo de produção, né, que é o engenheiro. A gente descobre que o marqueteiro chega nessa hora definindo que o cliente é aquele cara que define, orienta, né, assim, esse tal de customer centricity, né, centralizar as decisões no cliente faz todo sentido. Foi muito legal. E daí eu voltei depois para o próprio mercado financeiro. Então essa foi assim, o início da minha formação acadêmica. Tá. Eu tenho então uma formação em engenharia, eu tenho uma formação em marketing, e essa combinação de marketing e engenharia me preparou um roadmap daí para frente que começa realmente a minha verdadeira jornada como empresário, empreendedor e executivo, sempre a combinação dessas coisas juntas. Legal. E como que surgiu? A sua carreira é muito ligada à tecnologia. Como que surgiu essas oportunidades? Como que você entrou do mercado financeiro para as fintechs, depois para, enfim? Então, assim, essa pergunta é bem legal. Com essa formação de marketing e engenharia, ao longo da jornada... Experiência no banco. A experiência no banco, eu acho que assim, ao longo da jornada que eu tive, né, depois do banco, eu fui para o call center, depois do call center, eu tive uma jornada dentro desse mercado de call center junto com o pessoal da 4A, com o Alexandre Ascioli. Eu estive junto com eles durante um tempo, depois fui convidado, depois da venda da 4A, que foi uma venda muito exitosa na época, já com a privatização da telecomunicação para o pessoal da Atento, né, uma empresa espanhola. Eu com o non-compete, tive que ficar fora de mercado, depois voltei para ser presidente da Teleperformance, então eu era muito jovem, eu assumi uma operação de quase 35 mil funcionários no Brasil Central, né? Lembrando que a privatização organizou as regiões, né, para a exploração privada da telefonia no Brasil. Então você tinha a Telefônica, você tinha a Telemar, né, essas 2 empresas grandes com as suas operações de call center, e você tinha a Brasil Central,
foi para onde a Teleperformance se juntou e montou uma operação de call center. Eu fui ser presidente dessa empresa com, sei lá, 29 para 30 anos de idade, muito jovem, com a experiência que eu tinha tido. E aí onde eu quero chegar, sempre falo tecnologia, tudo isso tem sempre tecnologia por detrás, né? Assim, o tech era alguma coisa que ficava muito presente, né? Você não faz telemarketing se você não tiver um sistema por detrás que garanta você acessar um banco de dados e trazer uma informação personalizada para o cliente. Bancos, né? Assim, se você olhar a história dos bancos, né? O banco que começava a te atender na agência, ele começou a te atender depois na internet, e antes disso no call center, e antes disso no próprio front-end das agências, com onboarding de tecnologia, hardware e software muito grande. A única coisa que você percebia ao longo da evolução é de que você começava com uma tecnologia que ela era totalmente centralizada no ponto e que ela se descentralizou para determinados servidores e hoje ela está toda na nuvem, né? Então, aquilo que antigamente você fazia como projeto de tecnologia, que você tinha que orçar hardware e software, hoje em dia passou a ser um as a service. Na verdade, um grande serviço que está disponível numa nuvem, onde você tem que ter uma boa ideia e saber fazer programação. Então, essa evolução, para tudo que tinha em marketing na minha vida, sempre tinha tecnologia junto. Então, te respondendo, a tecnologia teve sempre. Eu não sou um tecnólogo, mas sempre que tive o tech muito presente. Um gerente de produto num banco não faz um produto sem tecnologia, né? Uma operação de call center, telemarketing, marketing direto não funciona se você não tiver a tecnologia. Então, a tecnologia nunca foi um paradigma, nunca foi um fantasma para mim. Na verdade, eu sempre trouxe ela muito próximo, porque ela assusta algumas pessoas, e eu trouxe isso sempre como uma vantagem competitiva, de colocar a tecnologia muito presente. E hoje eu vou mais além. Hoje eu afirmo em te dizer que se uma empresa não tem uma estratégia de dados e tecnologia, ela não tem estratégia nenhuma. Hoje em dia eu ainda vou mais fundo nisso. Assim, para qualquer pessoa que queira montar hoje uma estratégia, seja ela para uma empresa pequenininha, seja ela para uma empresa grande, você não vai conseguir fazer nada se você não acreditar que o dado é aquilo que tem de mais importante. E gestão de dados é tecnologia. Não, sem dúvida. Até fazendo um link... Não sei se te respondeu, Lucas. Respondeu. Até fazendo um link já para puxar um pouco do Legacy. Assim, a gente geralmente fala com sucessores, né? Os nossos sucessores, fundadores de empresas familiares, esse é o nosso público. Os nossos produtos são voltados para isso, o nosso público do podcast é voltado para isso. Geralmente a gente fala com essas pessoas. Por que a gente está trazendo você aqui? Porque a gente estruturou um produto juntos, né? Que é o Legacy. Que foi um produto voltado para sucessores, para fundadores, e para a gente criar esse produto, a gente perguntou para eles, o que é a dor para vocês? E uma das coisas que eles levantaram como dor era a tecnologia. A gente imaginava que não seria, porque assim, sucessor geralmente é um pessoal mais jovem, mais antenado, conhece, já acompanha bem a tecnologia. Já nativo de tecnologia. Mas uma das dores que eles apontaram, não, a gente quer mentores voltados para a tecnologia, por isso você veio aqui. Por que você acha que um sucessor de uma empresa familiar, um cara que teve uma formação, por que ele aponta a tecnologia como uma dor para ele se desenvolver melhor, para que a sucessão dele seja mais bem sucedida? Assim, é interessante você trazer essa discussão para mais próximo. Talvez, Lucas, a dor ela seja uma dor de uma... eu vou tentar traduzir essa dor numa necessidade contínua de você estar sempre aprendendo, porque eu acho que até então você conseguia conviver muito claramente em qualquer empresa, uma big company, uma empresa menor, uma empresa de sucessão, uma empresa até 500 milhões de faturamento, não importa. Você conseguia viver com assim, a tecnologia a serviço e você, como gestor ali, ia ter os seus técnicos trabalhando para você. Em determinado momento, essa coisa fundiu. Aquela máxima que o Vale do Silício apresentou para o planeta de que every company is a digital company, toda empresa é uma empresa de tecnologia. No final do dia, você ter a tecnologia por detrás, ela não é mais um nice to have, ela é um must have, você tem que tê-la. E você, como formação, precisa ter isso dentro da tua gênese. Assim, não tem ninguém hoje... Assim, um cara que é analfabeto hoje é um cara que é analfabeto digital ou analfabeto em dados. Então, se você quer se alfabetizar hoje, começa a se alfabetizar em dados e começa a se alfabetizar junto daquilo que a gente chama de programação, né? Então, essas duas coisas combinadas traz, eu acho, uma lucidez para essa turma que está trabalhando sucessão de saber que eles também têm que ter esse DNA. Então, talvez não tenha nascido no DNA dos caras. Então, eu acho que a dor é a seguinte, como é que eu faço para ser mais tech? Mas não dá, porque
esse troço aqui não sai de perto da gente, né? Tá com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Eu acordo de manhã cedo e a primeira coisa que eu faço é olhar para esse cara. E o que que é isso se não tecnologia? Como usuário? Sim, como usuário. Mas se eu tenho a estratégia dentro da minha empresa, eu tenho que trazer isso para dentro de casa. Então eu atribuo muito ao Legacy essa necessidade de inovação e tecnologia caminharem juntos, porque não tem hoje. Provavelmente muito mais difícil do que foi no passado, você fazer algo inovador que não tenha um onboarding, que não tenha uma carga, que não tenha uma direção tecnológica muito grande. Então, a minha resposta para você é a seguinte: eu acho que a turma que participou do Legacy com a gente sinalizou a necessidade de conversar sobre tecnologia, porque a gente está no mundo tecnológico, né? A gente está num mundo de inteligência artificial, a gente está num mundo em que a gente começa a ter realmente a certeza de que aquele que vai estar sentado do nosso lado, provavelmente trabalhando com a gente, mais inteligente do que a gente, não vai ser um ser de carbono, vai ser um ser de silicon, de silício, provavelmente um algoritmo. Isso já está escrito, já está dito, assim, é Já está inequívoco. funcionando, já é assim, né? É inequívoco. Hoje Então, você já convive com o eu acho que eu te ChatGPT. respondo desse jeito. Você acha que entendeu? existe Tem uma uma- ansiedade? Então, eu tô falando aqui. Você acha que existe, então, uma ansiedade do sucessor em relação a isso? Assim, da empresa ser substituída, ou ele mesmo ser substituído? Você acha que ele pode pensar, tá, será que não vai ser eu o sucessor e sim uma IA? Então, eu acho que não. Eu acho que a ansiedade, ela não é só deles, não, é de todos nós. Assim, Né? Eu acho que a gente chegou ali na barreira da singularidade. Daqui para frente, os caminhos que vão conduzir a gente daqui para frente, eles são diferentes daquilo que tudo que a gente já viu para trás. Nessa sociedade totalmente dinâmica, instável, evolutiva, quem ficar esperando para ver o que vai acontecer vai ficar a ver navios. Então, essa necessidade premente de você ter esse conhecimento de causa passa por você querer conhecer tecnologia. Eu tenho que ser alfabetizado tecnologicamente, eu tenho que ser alfabetizado em dados. E se isso é verdade, eu, na verdade, atribuo aos sucessores uma visão importante. É ansioso, sim, pô, te incomoda, te tira da zona de conforto. Eu não sei se ele está preocupado, né, que a empresa dele vai ser substituída necessariamente pela IA, mas que a IA possa ajudá-lo a fazer a sucessão. Eu acho que é essa a mensagem, sabe? Foi muito por aí que a gente discutiu claro. no Legacy tem- passado, sabe? Eu convivo bastante, né, com os sucessores, né? A gente convive lá pelo. Eu acho que é mais ansiedade no sentido de por onde ele vai entrar no caminho da tecnologia, porque tá tão explosivo o avanço tecnológico em tudo, né? Em tudo. Hoje, cara, a geladeira, o fogão, o computador, não é mais só o computador, o laptop e o celular, né? Tudo tá com tecnologia. E eles estão ansiosos por entender, não só eles, todo mundo que trabalha em organizações tem essa ansiedade, mas eu acho que o sucessor, por ser um principal interessado ali, né, no negócio, no avanço do negócio da empresa, da família, em por onde ele começa, né? Ou seja, o que eu vou priorizar aqui de tecnologia? É uma tecnologia mais de gestão, é tecnologia de informação, é tecnologia de marketing, é de comunicação. E essa ansiedade que eu acho que faz a bagunça na cabeça ali, né? Você teve essa experiência com a gente também lá no próprio Legacy, e depois, que o Legacy acabou continuando depois dos eventos, né? Que o pessoal ficava nessa, pô, cara, você trouxe um monte de coisa pra gente lá, abriu a cabeça e tal, mas por onde, né? Por onde eu vou, assim? E aí até queria te pedir, ô Ismarrito, assim, né? Sem, claro, é um assunto muito longo, mas de forma geral, assim, como uma organização mental, né? Como que você enxerga que uma empresa tradicional, tida tradicional, lá, vamos pegar uma empresa que tem 30, 40 anos, às vezes é uma de produção, uma empresa que não teve na veia inicial dela uma tecnologia tão avançada quanto a gente tem hoje. Como que ela organiza? Como que o sucessor entra lá e organiza e fala assim, cara, o que eu priorizo? Né? Qual que é o passo aqui? Né? Não dá para falar, claro, individualmente, mas de forma geral, como que você enxerga isso, assim, uma empresa para lá e aprimorar tecnologicamente? Excelente ponto. Eu assim, atribuo a necessidade de você entender que a tecnologia ela não é um nice to have, ela é um must have. Você precisa ter, passa realmente pela liderança, passa pelos donos, passa pelo sucessor, passa pelo fundador, né? É uma decisão de mudança de cultura.
É uma decisão top-down, ela tem que vir de cima para baixo. Você pode ter agentes dentro da tua estrutura que sejam agentes mais inclinados a fazer inovação, mas na minha visão, pelo menos daquilo que eu tive oportunidade de implementar, de conversar, de fazer, é muito claro que você consegue trazer uma metodologia se ela começa de cima para baixo, com a conscientização das lideranças e dos donos de que o caminho é aquele, né? Então, hoje, né, por acaso, tanto que a gente já conversou com empresas pequenas, médias e grandes, corporations de bilhão, com milhões de clientes, ou empresas de centenas de milhares de faturamento, não importa, todo mundo hoje tem essa mesma vontade. A gente acabou construindo, né, e esse é um projeto, inclusive, que a gente tem estendido a mão para o INEPAD, para a gente poder trabalhar junto, uma metodologia de onboarding dessa cultura, né? É um modelo já implementado, que traz resultado, onde você pega uma empresa que quer e faz ela chegar. A gente chama isso de Digital Transformation, transformação digital. E, inclusive, o nome chama-se Go Digital, né? Esse processo, porque você, quando traz um processo para casa, é mais fácil. Você precisa escrever em pedra, mas você vai numa direção e você vai pivotando quando é necessário. Então, o Go Digital, que é um modelo que você coloca dentro da empresa e que ela sai do lado de lá com esse mindset, é muito claro. Ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo dele é o que a gente chama de shake. Shake é sacode, né? E esse sacode é um sacode geralmente feito com seminários, feito com entrevistas, onde você pega as lideranças e você tira o cara da zona de conforto. Você mostra para ele, bonitão, se ficar dormindo vai ser atropelado. Ó, o cara que está do teu lado está fazendo. Esse bicho de carbono aí sabe mais que você. Daqui a pouquinho você vai ser totalmente desnecessário se você não se adequar. Então, você traz uma visão de mundo para alguém que está muito olhando sempre para o negócio, que é natural. Então, a primeira etapa é o shake. Aí, depois que você faz o shake, o cara geralmente fica desconfortável. Diz assim, pô, o mundo acabou. Né? Se eu tenho um monte de oportunidades, ou eu preciso acelerar. Aí, depois você traz para esse cara o think. Né? A segunda etapa, o segundo modo é o think, de pensar. Dado que ele entendeu que tem um caminho ali, você reúne algo que pode ser 1 semana, 2 semanas e 3 semanas, e você pega grupos multidisciplinares nessa empresa. Então é o dono, junto com o cara que pensa em finanças, ou o CFO, ou a área de legal. Você pega a área de marketing, a área de vendas, você cria grupos multidisciplinares e você traz discussões bastante realistas de se esse entendimento, desconforto, ele pode estar ou não associado à empresa como um todo. Então, você tirou da zona de conforto, de cima para baixo, as lideranças entendem que funciona, aí você vai think, você fica ali pensando no que seriam caminhos e alternativas para poder você fazer esse caminho, né, essa direção, e geralmente o output final do think, né, você fez o shake e o think, o output final do think é: que passo eu dou? Vou adiante? Realmente tem um caminho? E aí você divide em mais 2 módulos. O make, você pega esse think, detalha ele em implantações, por exemplo, montar um conselho de inovação, por exemplo, fazer uma célula espinofada para pensar fora do legado e tentar trazer novidades do negócio. Aí os exemplos são diversos, né? Mas você vai depender do resultado do que houve no think, né? Do que houve no think. E aí você pode trazer módulos que podem durar 1 ano, podem durar 6 meses, um conselho que passa a fazer parte da gênesis da empresa, né? E você pode ir até aí e depois você ainda pode implantar para o cara. Então você tem o become, é quando você se transforma. Então você shake, tirou o cara da zona de conforto, você fez ele pensar, você especificou e definiu aquilo que vai ser feito, que é o make, e o become é quando ele se transforma, e aí necessariamente ele não precisa mais da tua ajuda. O become, ele se tornou, você se transformou num cara do Go Digital, você passou a ser um cara de transformação digital. Então, te respondendo, Edu, existe um processo já hoje definido, testado e validado, que essa metodologia de transformação digital Go Digital, que você entra dentro de uma empresa, não importa se ela tem bilhão com milhões de clientes, ou se ela é uma empresa menor, de um sucessor familiar, você consegue implementar essa metodologia que você acaba saindo do lado de lá da curva. Te respondi? Eu estava até recuperando aqui para lembrar dos tópicos do... aproveitando o gancho, né? Você está falando um pouquinho aí de como que as empresas vão... E as atualizações são muito rápidas, né? Então, essa questão de você ter um processo definido, por isso de ter, né, todo esse processo aí, do que a gente fez ano passado, que por sinal eu fiquei muito orgulhoso de você ter me colocado também para participar dos Trends 2024. Ah, é verdade. Ou seja, né, a gente tentar entender e
colocar para o mercado o que a gente está entendendo ou vendo de inovação aí para 2024. Mas pensando um pouquinho mais à frente, como que você, né, Ismarrito, assim, enxerga? Claro que futurologia, a gente sempre tem percepções e não fatos reais, mas assim, como que você percebe esse futuro próximo aí em tecnologias, claro, aplicadas às empresas ali, né? Ou seja, coisas que são ligadas à gestão, né, das organizações. Eu E de tenho. preferência você consegue colocar até com um espaço temporal ali, assim, mais ou menos, né? Tipo, em 5 anos, em 10 anos. Assim, eu vou, eu vou tentar arriscar. Mas é que eu acho que a gente está vivendo num mundo hoje, um momento muito, muito especificamente singular, né? Eu acredito que assim, nunca houve na história da civilização algo que está acontecendo hoje na frente de todo mundo e as pessoas não estão percebendo. Se a gente perceber a tecnologia pela tecnologia, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma tecnologia que ela pode se autodesenvolver. Isso nunca aconteceu até então, né? Quando a gente falava em tecnologia, a gente falava numa tecnologia que ela ia ser um bom funcionário, ela ia ser um bom, eu vou dizer, um escravo, ou como a gente quisesse chamar. Eu tenho um programa, eu faço essa programação, e esse programa resolve um determinado tipo de problema que eu defini, porque eu programei dizendo qual era a resposta, e ele faz aquilo muito rapidamente, repetidas vezes. Só que daqui para frente, esse programa se autodesenvolve. Então, pera lá, ele não precisa que eu diga para ele qual é a resposta da solução do problema, não, ele se autodesenvolve. Então, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma tecnologia que pode tomar decisão e se autodesenvolver. Isso até então nunca aconteceu, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente está vivendo um momento muito singular, equivalente ao que foi o momento do Oppenheimer, um pouquinho antes dos Estados Unidos explodir as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Por quê? E eu digo isso. Quando Einstein, junto com Oppenheimer, né, isolaram o urânio, desenvolveram a bomba atômica, né, precisou alguém ir lá apertar o botão e explodir o Japão para depois todo mundo sentar e dizer agora a regra do jogo é desse jeito, ó, você faz, você não faz, Rússia vai até aqui, né, o pessoal, né, eles se organizaram um com medo do outro, dizendo o seguinte, esse troço pode acabar com a humanidade. Com uma única diferença dos dias de hoje, é que aquela bomba atômica que foi feita e está aí hoje espalhada pelos países, ela só pode ser explodida se um homem for lá e apertar o botão. A diferença de hoje com a inteligência artificial é de que a inteligência artificial ela pode ir lá sozinha apertar o botão, sem que você aperte. Dá para entender a diferença? Então, se a gente não regular a inteligência artificial, se a gente não organizar a regra do jogo para a inteligência artificial, ela vai se autorregular, porque ela vai ser muito mais inteligente do que você, né? Assim, o ChatGPT-3 para o ChatGPT-4, cada vez mais os caras têm mostrado lá dentro, né, que aquela utilização do Deep Learning aplicado àquele algoritmo faz com que ele fique 10 vezes mais eficiente e a gente poderia dizer que ele ficaria 10 vezes mais inteligente. Se você pegar hoje, né, a versão do ChatGPT-4 e tentar fazer uma analogia a um QI humano, você está falando que ele deve ter um QI de 155, 160 mais ou menos. Quem tem QI de 155, 160 no planeta Terra? Elon Musk, Albert Einstein e o ChatGPT-4. Só que os 5 vai ser 10 vezes maior. E aí o QI de 1.500 você não vai ter nunca. Então, a próxima versão do ChatGPT, ela é 10 vezes mais inteligente do que o ser humano mais inteligente que apareceu no planeta. Só que ele passa a ter free will, ele passa a ter livre-arbítrio, ele pode sozinho tomar decisão baseado no track record dos dados que você fez. Então, pela primeira vez na vida, a gente tem uma tecnologia que pode se autodesenvolver e que pode tomar decisão. Então, a analogia que eu faço hoje, para o momento que a gente está vivendo, isso serve para as empresas, isso serve para os sucessores, isso serve para a humanidade, é o seguinte, é que a gente já está com a super força aqui. Vocês conhecem a história do Super-Homem?
Conheço. Como é que é, né? Caiu um meteoro. bebezinho, né? Bebezinho cai lá no meio do, sei lá, do Wisconsin, numa fazenda. Aí vem um casal de velhinhos, acham aquele bebezinho. Puta de um casal de velhinho legal pra caramba, valores maravilhosos, você vê que eles são do bem, né? Pegam aquele cara ali e dão valor, ética, ensinam como as coisas têm que ser feitas, dão uma madeira direitinho, se alimentam bem, mostram que o mundo é bonito, que o interior é maravilhoso. O que que ele se transforma? Num super-herói. Se ele tivesse caído num casal de pessoas incorretas, politicamente desastrosas, que maltratassem o meio ambiente, ele se transformaria um super vilão, provavelmente. A analogia que eu faço com a inteligência artificial é a mesma. Você tem hoje um super-homem ali, a super-força está aqui hoje já. Faz sentido. E se você tratar ela adequadamente, provavelmente ela vai agir adequadamente, porque mais inteligente que você ela vai ser. Então, quando as minhas filhas perguntam, pô, como é que eu tenho que tratar o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial, eu digo, trata direitinho. Porque senão porque ela está olhando para você. a revolução, por favor, ela está olhando para você. Por favor, por gentileza. E eu acho que o poder que ela vai ter vai ser tão grande, que não é que ela vai acabar com o ser humano. Essa ameaça existe, eu acho que é muito remota. Mas é que a gente vai ser tão banal para essa superinteligência que é mais ou menos assim, pô, você tá andando na rua, você pisou numa formiga. Porra, você não quis matar a formiga. Mas você pisou nela, pô, esse cara tá aqui poluindo aqui, pisei nele, porra, entendeu? Porque ele vai ficar poluindo, esse troço aqui vai oxidar as minhas máquinas, na hora que me oxidar eu vou... Ele pisou em você e você desapareceu. Então, concluindo essa minha visão não catastrófica, mas na minha opinião realista, e você me perguntou quando, isso é já. Assim, a gente já foi invadido por uma superforça. A gente já foi invadido pelo alienígena. O exterminador do futuro já está aqui, só que ele pode não te exterminar. Só que o exterminador do futuro que vem não vem atirando em você, ele vem tomando conta da tua cabeça. Você hoje me disse, Ismarrito, muda o Waze para você chegar no endereço certo. Eu mudei o Waze. Só que o Waze que me trouxe até aqui foi um Waze de um ser inorgânico que eu obedeci. Então, já hoje obedeço a essa inteligência artificial. Na hora que eu vou ler, na hora que eu vejo conteúdo, na hora que eu dirijo meu carro, na hora que eu compro uma ação. Então, eu já estou com o exterminador do futuro. O alienígena já chegou. Ele já está aqui no planeta Terra sendo gestado hoje. E a gente não está dando a devida atenção a isso. Então, o meu alerta é de que não é amanhã, é hoje. O que vem depois da singularidade eu não consigo nem te dizer. Agora, que vem alguma coisa completamente diferente, vem. É quase como se eu chegasse na fronteira do buraco negro. O que é aquela super força que chupa até a luz? Eu não tenho a menor ideia. Mas que as forças gravitacionais não vão funcionar ali dentro, aquilo que o Stephen Hawking viu, aquilo que o Galileu viu, aquilo que o Einstein viu, aquilo que todos os físicos e matemáticas do planeta viram, não vai funcionar ali dentro. O que vai funcionar ali dentro é alguma coisa que a gente não sabe, mas que só tem uma certeza, ele vai ser muito mais inteligente do que você. E vai depender da gente tratar ele bem agora, para esse mundo poder ser melhor lá na frente. Legal. Só queria fazer um link, a gente já tá com o tempo acabando, só que passa rápido na conversa, mas eu não queria deixar de fazer esse link, porque a gente falou um pouco, e eu vou linkar com essa questão desse mundo em revolução. A gente falou do Legacy, mas a gente falou superficial, então faz sentido explicar o que ele é. Claro. E aí eu vou linkar. Porque o Legacy é uma experiência de imersão que a gente criou voltado para sucessores e fundadores, para ajudar o sucessor a ser o líder confiante, respeitado ali dentro da empresa dele, ter a confiança e o respeito dos fundadores, e o fundador a preparar melhor os sucessores dele, né? A criar um líder ali que seja capaz uma passagem de bastão. Exatamente. Aí que link eu queria fazer? Bom, nesse programa a gente tentou trazer coisas voltadas para o ser humano, né? Voltadas para a liderança, conversas difíceis, para estabelecer uma relação melhor ali entre família. E assim, nesse mundo disruptivo, totalmente em revolução... Tem um psicanalista, na minha opinião, é um dos maiores gênios da psicanálise brasileira, que é um seguidor de Lacan, que chama Jorge Forbes, brasileiro, médico, psiquiatra e psicanalista, que há 10 anos atrás
ele viu Terra 2. Ele chamava isso Terra 2. Inclusive, é um programa que está na TVE, lindíssimo. E ninguém entendia o Forbes. As pessoas diziam assim, pô, esse cara é maluco. Se você pegar o que ele pensava em Terra 2 lá atrás, você vai ter absoluta convicção do que eu estou dizendo. É tudo que está acontecendo hoje. Vou mais além. Se você pegar um desenho dos Jetsons da década de 60 e você olhar o desenho dos Jetsons, você vai ver que não era o Forbes em Terra 2, nem os Jetsons, porque o Hanna-Barbera também já havia visto tudo isso que tinha acontecido. Só que está aqui já, está aqui agora. Então, meu amigo, chegou o momento. Mas vai lá. O que eu ia falar é o seguinte, nesse mundo aí em revolução tecnológica, né, de super-humanos ou super inorgânicos, por que é importante olhar para si, para ser um líder melhor, para ser um sucessor melhor? É o que faz nos sentido restar. isso? É o que vai nos restar. É tão importante isso porque é o que vai nos restar. A inteligência artificial na solução de problemas, um ser que é 10 vezes mais inteligente do que o cara mais inteligente que apareceu no planeta, para resolução de problema, esquece. Não vai ter concorrência. Você não vai chegar junto. O que eu quero dizer é o seguinte, é que para fazer diagnóstico, a inteligência artificial vai fazer melhor. Para fazer conta, a inteligência artificial vai fazer melhor. Para fazer contrato jurídico, a inteligência artificial vai fazer melhor. Agora, a consciência artificial, aquilo que está dentro do eu, do âmago, a inteligência artificial não consegue fazer ainda. Então, se hoje você me perguntasse, Esmarrito, o que você investiria, ou o que você diz para as suas filhas investirem nelas, que estão ainda em processo de formação, vocês sabem, eu tenho 2 meninas estudando, e eu digo para elas o seguinte, olha, resolver problema, você pode ter certeza que vai ter alguém aí chamado inteligência artificial que vai fazer muito melhor do que você. Se você quer fazer alguma coisa, faça conexão entre pessoas, faça conexão humana, olha no olho, relacionamento. Isso vai fazer a diferença, por enquanto. Então, se a gente ainda tem, porque eu estou na singularidade, se a gente ainda tem uma vantagem competitiva, Lucas, te respondendo investe em relacionamento. Não faz isso que eu fiz aqui, não. Não deixa ter o celular em cima da mesa. Tira o celular da frente, off consciente, desliga um pouquinho. Entre uma reunião e outra, olha no olho das pessoas e pergunta como é que você está, como é que está teu pai, como é que está tua mãe, porque isso a inteligência artificial não faz. Então, a diferença está aqui, ser humano. Ser humano. E ser humano é consciência artificial. Essa a inteligência artificial ainda não faz. O Legacy trouxe a possibilidade de trazer essa vivência a todos esses sucessores. Ali, eles tiveram a visão de para onde o mundo está indo. E, de uma forma muito objetiva, fizeram meditação, fizeram relacionamento, conversaram entre eles, debateram estratégias de conversas difíceis entre pessoas, quem sabe para poder escolher a tecnologia certa que vai ajudá-los lá na frente. Perfeito. Por fim, acho que para a gente poder chegar ao fim aqui, eu queria a sua sensação, o que você sentiu, assim, né, do Legacy, de quando você participou lá como mentor, porque óbvio que são visões diferentes, a gente tem vários depoimentos de alunos, de participantes, né, mas de mentor não. Então eu queria sua percepção de como é que foi, o que você sentiu, como que foi, né, o ambiente ali e tal. Conta um pouquinho de como é que foi uma experiência incrível. Ter tido a chance de viver aqueles 2 dias no Legacy, para mim foi muito bom, porque eu levei um pouco do que eu acredito, trocando com as pessoas num bate-papo muito, eu não posso dizer que informal, mas muito fácil, né? Uma linguagem fácil. E depois ter tido a chance de mentorá-los em grupos onde a gente pôde individualmente trazer as discussões mais profundas com especificamente algumas dores de cada um, me trouxe uma satisfação muito grande. Sem falar que o ambiente era maravilhoso. Eu estava numa vinícola em Ribeirão Preto, super bem servida, com todo um entorno, um entourage de vivências muito gostosas, todas associadas àquilo de que ser humano faz a diferença. Então, o meu testemunho é de que eu fiquei feliz pelo convite, fico mais feliz ainda de ter sido convidado para continuar com vocês no projeto, e foi muito legal. Assim, e não só eu, como os outros mentores também, eu percebi que a combinação, a pessoa sai dali diferente. É quase como se você saísse dali com uma imersão de algo que vai... Não é simplesmente a palestra que teve início, meio e fim, é algo que te deixa... Não tem fim, porque te deixa incomodado. Você sai dali inquieto. Eu, se fosse um sucessor, sairia dali inquieto em querer tomar alguma decisão
próxima para poder fazer melhor tudo. Não importa com bem ou mal eu vá, mas poder fazer algo melhor do que eu vim fazendo até hoje. Acho que, se eu pudesse dizer, o Legacy ele é transformacional. Muito bom. Obrigado de novo pela participação, Esmarrito. Então, chegamos ao fim aqui no tempo certo Prazer é meu. da nossa Maravilha. participação.